Esse é o terceiro vídeo dessa série que fala sobre BPMN. Nesse vídeo de hoje, como eu já tinha prometido nos vídeos anteriores, eu vou trazer aqui algumas questões que são importantíssimas para quem está começando a conhecer o BPMN, para quem já conhece o BPMN, mas ainda não utiliza, vai começar a utilizar ele aí na sua rotina, no seu trabalho, enfim. São questões que vão ajudar a quem está começando, quem está dando os primeiros passos aí na utilização do BPMN. O sentido de eu estar trazendo essas questões aqui é bem simples. Conhecendo essas questões, conhecendo esses problemas que eu vou trazer aqui, você pode evitar alguns caminhos que são meio obscuros aí na utilização do BPMN. Alguns caminhos que certamente vão trazer estresse para você, podem lhe frustrar em algum momento, e aí são caminhos que vão permitir a você também fazer escolhas que são muito mais viáveis para você e para a empresa. A empresa que vai então utilizar tudo que você construir aí com o BPMN, certo? Então, indo direto ao ponto, a primeira problemática que eu vou trazer aqui é a seguinte: se o diagrama está bonito, o processo está bom? Essa é uma pergunta muito importante de ser feita, por quê? Porque há sim quem foque muito mais na estética do desenho, ou seja, no alinhamento, nas cores, na simetria, no espaçamento, e aí acabe esquecendo da lógica do processo, dos gargalos, dos retrabalhos e da viabilidade real da execução daquele processo que está sendo desenhado. Perceba que eu estou trazendo aqui uma separação muito clara e essa separação ela precisa ser considerada por você. Pense o seguinte: desenho é uma coisa, processo é outra. O desenho, ele precisa sim representar o processo, mas ele também precisa representar de uma forma que seja viável. Não adianta eu desenhar um processo miraculoso, uma coisa que para mim seja uma obra de arte, mas se aquilo as pessoas não entendem, se elas não conseguem aplicar, se elas não conseguem executar aquilo ali no dia a dia, não vai fazer sentido nenhum eu ter esse desenho bonito, essa obra de arte. Pense o seguinte, essa é a reflexão. O diagrama bonito não garante que o processo seja bom. A estética ajuda sim, tudo isso que foi colocado, né? Alinhamento, cores, simetria, espaçamento, a forma como você organiza todo o seu desenho ajuda sim, desde que ele esteja no sentido de ajudar as pessoas a compreender melhor aquele processo, a entender melhor aquele processo, para que elas consigam então executar. Pense o seguinte: um bom desenho de processo é justamente aquele que é claro para quem vai executar, ele é executável na prática, ainda tem isso, ele faz sentido para a realidade da empresa, ele resolve um problema, ele reduz erro, ele reduz retrabalho, ele reduz desperdício, enfim, ele basicamente cumpre a função real do processo. É mostrar ali um encadeamento lógico e eficiente de atividades, de maneira clara, de maneira compreensível, para que as pessoas que pegarem aquele desenho, elas consigam de fato executá-lo. Executá-lo principalmente com qualidade, ok? O segundo problema que eu trago é o seguinte: o BPMN é algo que deve ser usado sempre, a qualquer custo? Aí só para contextualizar melhor, como a gente viu anteriormente, o BPMN é uma linguagem que busca padronizar justamente esses desenhos de processos. Da forma mais simples possível, a gente pode dizer que o BPMN é isso. Então, sendo o BPMN uma linguagem, se a gente pegar assim, por exemplo, até a nossa realidade, quantas linguagens existem? Existe a linguagem falada, existe a linguagem dos sinais, existe a linguagem escrita, enfim, existem diferentes linguagens. E da mesma forma que na nossa realidade e nas nossas relações é assim, para processos a gente pode considerar a mesma coisa. O BPMN é uma linguagem, mas não é a única linguagem. E aí os defensores assíduos do BPMN não vão gostar de ouvir isso, né? Mas não, a gente não precisa usar o BPMN a qualquer custo. Como eu coloco aqui na reflexão, ó, o BPMN não é um fim em si mesmo, ele é uma linguagem para padronizar a comunicação sobre processos, sim, mas volto a dizer, não é a única. Não é somente através do BPMN que a gente consegue desenhar um processo. O sentido de usar o BPMN é justamente facilitar o entendimento, não complicar. Então, se em algum momento eu utilizar o BPMN e isso acabar complicando mais a compreensão sobre o processo, não faz sentido utilizar o BPMN. É duro dizer isso, parece até contraditório com tudo que a gente viu aqui no mini curso, mas é uma realidade. A gente está aprendendo aqui sobre algo que é importante sim, mas na realidade das empresas, não necessariamente isso vai ser importante. Tem contexto que as pessoas vão ignorar totalmente isso e você, conhecendo o BPMN, conhecendo a importância dele, vai ficar ali meio que frustrado por não conseguir utilizar. E aí pode até tentar utilizar, apresentar uma coisa maravilhosa, linda, esteticamente, assim, infinitamente agradável, mas na prática as pessoas recusarem totalmente.
Isso acontece por quê? Qual a justificativa para isso? Pense o seguinte, ó, se a técnica não ajuda as pessoas a entenderem o processo, ela falhou. Mesmo que o diagrama esteja maravilhosamente desenhado, mesmo que ele esteja tecnicamente perfeito, ali todo bonitinho dentro das regrinhas do BPMN, se ele não ajuda as pessoas a entenderem o processo, infelizmente o BPMN falhou. E aí um bom gestor, um gestor consciente, na medida em que ele pega algo que, mesmo que ele entenda junto com você, ele entenda ali os benefícios do BPMN, a maravilha que é o BPMN. Se ele pega, avalia que a equipe dele não vai conseguir entender aquilo. Por quê? Porque a cultura da empresa não utiliza ali o BPMN. Por quê? Porque na prática as pessoas não conhecem o significado daqueles símbolos que estão ali, né, colocados no desenho. Se ele vê tudo isso e ele entende que a equipe dele não é capaz de executar os processos utilizando esse desenho, então esse gestor tem toda a razão, eu defendo com unhas e dentes, e ele tem toda a razão de dizer: não, esse não é o caminho. Isso daqui, por mais que seja bom, por mais que seja maravilhoso, por mais que a técnica esteja aqui empregada perfeitamente, não vai ajudar as equipes a executarem os processos e entregarem um resultado positivo. Terceiro problema, toda empresa utiliza BPMN? Pelo que eu acabei de dizer, eu acho que está bem claro que a resposta é não, né? Mas bem, quem está começando a utilizar o BPMN, está conhecendo agora, vendo a maravilha que ele é, vendo tudo que ele possibilita aí para os desenhos de processos, costuma achar que o BPMN é algo universal, que toda empresa conhece, que toda empresa utiliza. Afinal, poxa, é uma linguagem que busca padronizar processos. Toda empresa tem processo, então toda empresa utiliza essa linguagem, né? Não está errado pensar assim, né? Afinal, apesar de a proposta do BPMN envolver isso, né, tornar universal a linguagem, a comunicação sobre processos, na prática isso não funciona. E aí eu vou trazer o porquê para você. Acompanhe aqui a reflexão, ó. Como eu já trago, né? Não, nem toda empresa usa o BPMN, e isso se dá por vários motivos. Motivos que inclusive eu já trouxe aqui agorinha lá falando sobre a última problemática. Os pontos são, né? Algumas empresas não têm aí na sua cultura a utilização do BPMN. Outras empresas nunca implantaram, até conhecem, até, digamos assim, em alguma política lá está previsto que vai se utilizar o BPMN, mas isso nunca foi implantado. Em algumas outras empresas falta conhecimento interno, né? Alguns conhecem, outros não, ou ninguém conhece mesmo, ou só o especialista de processos conhece. Enfim, em algumas outras empresas falta maturidade em gestão por processos. Esse pode ser também um dos motivos de não se utilizar o BPMN ou até tentar se utilizar algo que chama-se de BPMN, mas na prática não é BPMN. Por esses e por diversos outros motivos, muitos deles eu não vou conseguir lembrar agora, muitas empresas não utilizam o BPMN. E aí uma coisa que eu digo para você, que é especialista, que está empolgadíssimo para utilizar o BPMN é: calma, isso é realidade. A realidade é basicamente essa. Por mais que você conheça o BPMN, por mais que você esteja preparado para utilizar o BPMN da maneira correta, utilizando a técnica da maneira perfeita, conhecer o BPMN não significa que você vai conseguir ou mesmo precisar utilizá-lo aí no dia a dia. Algumas empresas, e aí eu vou trazer principalmente esse último ponto, né? Algumas empresas que não têm maturidade em gestão por processo, não utilizam BPMN, não têm interesse em utilizar, não têm interesse em conhecer, e aí você vai ficar nessa situação, né? De conhecer, de ter algo aí dentro de você que pode muito bem ser colocado em prática, levado para as pessoas, para contribuir com essa gestão por processo, mas você não vai conseguir, você não vai precisar utilizar. Frustrante? Sim. Talvez, mas não tem nada de errado nisso, viu? Tá tudo ok, tudo certo, segue a sua vida fazendo o que é possível, fazendo o que está dentro do seu alcance, fazendo o que a empresa, o contexto permite. A quarta problemática que eu trago aqui também hoje é a seguinte: conheço muito sobre o BPMN, preciso explorar tudo na técnica? Então, Anderson, eu vi aí os seus vídeos sobre o BPMN, eu peguei lá os itens básicos, né, aqueles itens que ficam lá na coluna da esquerda, mas também eu já exploro outros itens além daqueles. Eu consigo utilizar dentro daqueles símbolos todas as variações, todas as possibilidades que as ferramentas permitem. E aí, claro, sou um especialista, conheço tudo isso, tenho um conhecimento avançado sobre isso, é claro que eu vou utilizar tudo que eu sei, certo? Bem, essa é outra questão, né?
pode existir sim uma tentação de quem conhece muito sobre o BPMN de utilizar toda a notação, né? No caso, todos os símbolos, todos os recursos, todas as variações, inclusive que os símbolos permitem. Mas o ponto é preciso ter ciência de que, às vezes, isso vai dificultar muito mais do que ajudar as pessoas a compreender o processo e a executar esse processo aí no dia a dia. Então, basicamente, a reflexão que eu trago é: não, em algumas situações, utilizar o BPMN completo vai atrapalhar, não ajudar. Eu acabei de dizer na problemática anterior que algumas empresas têm um conhecimento do BPMN, outras dizem que utilizam o BPMN, mas na verdade não utilizam, utilizam variações, utilizam um conhecimento adaptado do BPMN. E aí imagina você chegar em contextos assim, em contextos em que o conhecimento é baixo ou mesmo equivocado sobre essa técnica, sobre essa forma de desenhar processos. Você vai chegar nesses lugares, utilizar tudo que você sabe, explorar toda a técnica do BPMN, e aí muita gente vai ficar voando sobre aquilo que elas vão pegar ali, no caso, o seu desenho, para poder executar o trabalho, né? Executar as atividades no dia a dia. Então é nessa situação, nesses contextos aí que eu digo, utilizar a técnica toda, utilizar todos os recursos do BPMN, em muitas situações podem mais atrapalhar do que ajudar. Então, complementando de acordo com o que eu coloquei aí na tela para vocês, se o público não entende, se a empresa não tem maturidade suficiente, né, para absorver tudo aquilo que você está colocando ali no seu desenho, se o processo é simples demais, você precisa adaptar a linguagem à realidade. Ou seja, se o público não entende tudo, utiliza o que é compreensível. Se a empresa não tem maturidade para absorver tudo que você colocou ali dentro do seu desenho, coloca somente aquilo que está dentro da maturidade, do nível de maturidade da empresa. E se o processo é simples demais, não vamos complicar, né? Não vamos colocar coisas assim muito complexas, muito abstratas em uma coisa que pode ser desenhada de uma maneira muito simples, de uma maneira que as pessoas vão conseguir facilmente entender e facilmente também colocar em prática com qualidade e com eficiência aquele trabalho, aquela atividade, enfim, aquele processo. Vamos pensar o seguinte: a gente costuma ter essa ideia, né, de que o bom profissional é aquele que conhece as coisas, que compreende a técnica num nível extremamente avançado e consegue colocar todo esse nível dele, mostrar todo esse nível aí no seu trabalho. No entanto, como a gente está falando de contexto em que as pessoas às vezes não entendem, ou às vezes entendem de uma maneira equivocada aquilo que está sendo colocado ali, né, no desenho, para ser mais específico, o bom profissional nesse caso, nessas situações, nesse contexto, vai ser não aquele que usa tudo, mas sim aquele que sabe ser flexível e consegue simplificar a técnica quando isso se faz necessário. Ou seja, o bom profissional não é aquele que vai complicar a vida das pessoas, vai ser aquele que consegue pegar algo complicado, algo complexo e traduzir em uma coisa simples, algo que as pessoas ali que têm um conhecimento médio ou um conhecimento baixo consiga compreender aquilo e executar o seu trabalho, né, decorrente da leitura daquilo que foi colocado ali no desenho. Então, trazendo aqui mais uma reflexão, né, que parece contraditória, poxa, a pessoa conhece muito e mesmo assim não é boa porque mostra tudo o que sabe. Infelizmente a realidade, a prática exige que a pessoa haja, digamos, de maneira contraditória a isso, né. Ou seja, que a pessoa haja simplificando, né, adaptando o que é possível e simplificando também o que é possível. Por quê? Porque outras pessoas que não têm esse conhecimento avançado, esse conhecimento complexo, dependem daquele trabalho, daquele desenho, e aí por elas dependerem, elas vão, né, precisar realmente de algo que esteja ali no nível de compreensão delas. Enfim, e eu tô trazendo isso daqui, gente, para dar consciência mesmo, não é para revoltar, para frustrar ninguém. A gente muitas vezes cria algumas ideias, né, algumas crenças na nossa cabeça que muitas vezes elas podem atrapalhar demais o nosso trabalho, atrapalhar inclusive as relações que a gente tem com as pessoas, né. Afinal, o nosso trabalho não é só o nosso trabalho, principalmente quando a gente está falando de desenhar processos. O nosso trabalho ele é feito para as pessoas utilizarem. E aí a gente está necessariamente falando de uma relação de trabalho, né, uma relação entre setores, uma relação entre profissionais. E aí, se a gente não tem consciência desses pontos que estão sendo trazidos nessas problemáticas, a gente pode até atrapalhar as nossas relações, né. Não vai adiantar a gente, se frustrar, esbravejar, se fechar, porque a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe.
E ainda eu vou, assim, na contramão da coisa. Colocar em prática tudo que a gente sabe é avaliar tudo que a gente tem de conhecimento e aí conseguir, tornar esse conhecimento que a gente tem compreensível para as pessoas que não têm o mesmo nível de conhecimento. Isso sim é explorar todo o nosso conhecimento. Indo na contramão, eu deixo essa ideia aí para você refletir, para vocês pensarem um pouco, tá? E aí eu chego à quinta problemática, quinta e última, né, como eu prometi, serão 5 problemáticas aqui, são as que eu tenho em mente, talvez futuramente eu possa trazer outros itens, outras problemáticas aqui para serem discutidas, mas por hora a gente vai fechar nessa quinta. E a problemática que eu trago aqui em quinto lugar é a seguinte: se nem todo lugar usa BPMN, vale a pena aprender sobre isso? Não seria mais fácil eu chegar ali na empresa, entender como ela funciona, entender quais são os símbolos que ela utiliza, aquilo que é compreensível para elas e colocar somente aquilo em prática? Isso não seria mais viável? Não seria para mim até uma economia de tempo, né? Que eu não precisar me dedicar a conhecer tudo isso, né? Assistir esses 3 vídeos aqui do Questões da Qualidade e pegar mais materiais extras, fazer curso, faculdade, enfim. Não seria mais simples para mim, Anderson? Bom, eu digo que não, né. Muita gente usa essa questão, né, todas essas problemáticas, na verdade, que foram levantadas para colocar aí uma desculpa para não aprender a notação. Muita gente também se deixa levar pelo contexto, né, faz exatamente isso que foi dito aí, né, se o meu contexto, ele só vai até certo nível, por que que eu preciso ir além? Por que que eu preciso ter um conhecimento avançado do BPMN? E aí muitas pessoas também não querem se dar ao trabalho de influenciar os locais em que elas estão ao uso do BPMN, né. Mostrar que ele não só padroniza ali a linguagem, a comunicação sobre os processos, mas também, facilita a compreensão. Enfim, muitas pessoas não querem se dar a esse trabalho de influenciar, de disseminar conhecimento também. Então, para essas pessoas aí, as pessoas que se encaixam nesses 3 pontos que eu coloquei, realmente não vale a pena aprender sobre o BPMN. Se você é alguém que costuma dar desculpas para não avançar, né, até mesmo com o seu próprio conhecimento, com o seu crescimento profissional, se você é uma pessoa que se deixa levar facilmente pelo contexto, né, o contexto lhe influencia, até mesmo o nível que você vai atingir é determinado pelo contexto. E se você é uma pessoa que tem baixa energia para influenciar, para gerar mudança, inovação, enfim, realmente não vale a pena. A reflexão que eu deixo é a seguinte, ó: sim, o profissional, principalmente o que trabalha com processos, precisa conhecer o BPMN e, para justificar isso, eu coloco aí principalmente 4 motivos. Primeiro deles, o profissional que trabalha com processos precisa conhecer o BPMN para traduzir os processos de forma estruturada. Então, se o contexto utiliza, se a empresa utiliza, esse profissional vai precisar conhecer o BPMN para colocar aquilo em prática. Essa é a questão mais óbvia, né, mas eu trago também que em locais que não utiliza, que não tem maturidade ainda para utilizar o BPMN, de fato como ele é, esse profissional vai precisar conhecer também para estruturar processo, de forma que as pessoas consigam compreender, de forma a facilitar a compreensão das pessoas. O profissional que trabalha com processos também vai precisar conhecer o BPMN para adaptar essa linguagem quando houver resistência. Sim, há locais em que existe resistência, há lideranças que não querem ouvir falar sobre BPMN, elas estão acostumadas a fazer as coisas de uma forma, né? Usam ali uma forma adaptada do BPMN ou inventaram a sua própria linguagem. Então, o profissional que trabalha com processos vai precisar conhecer o BPMN primeiro para ele ter consciência de que tem coisas erradas ali. E aí, com essa consciência de que existem coisas erradas, ele vai fazer as coisas certas adaptando o BPMN ou utilizando ali aquilo que está sendo utilizado pela empresa de uma maneira que faça sentido para as pessoas, enfim, executarem o trabalho. Terceiro ponto, para ensinar, quando a empresa quiser implantar o BPMN, esse profissional que trabalha com processos também vai precisar conhecer o BPMN. Há empresas que não utilizam, que não conhecem, mas na medida em que conhecem ou na medida em que alguém que tem conhecimento entra ali dentro daquela empresa, a empresa busca implantar. E aí, para ela fazer essa implantação, essa pessoa, claro, que trabalha com processos, que conhece o BPMN, vai precisar ter um conhecimento muito bom, conhecimento sólido, para poder então
não só praticar, né, mas também ensinar as pessoas, disseminar conhecimento, acrescentar esse item, essa técnica aí dentro da cultura de trabalho da empresa. E aí, por fim, para aproveitar oportunidades em empresas mais maduras, eu não digo maduras no sentido geral, eu digo maduras no sentido, de utilizar gestão por processos, de utilizar mesmo, né, essas técnicas que são apropriadas para situações como essas, né, de desenhar processos, para aproveitar oportunidades em empresas assim, essa pessoa, né, que, enfim, trabalha com processos, vai precisar também conhecer o BPMN. Então, muitas vezes a pessoa está ali frustrada, né, porque ela conhece o BPMN. Claro que não vai ser somente isso, diversas outras coisas vão acompanhar, né, para de fato gerar uma frustração ali na pessoa. Mas enfim, essa pessoa não consegue utilizar, ela tem vontade, né. Essa pessoa, né, para aproveitar uma oportunidade em empresas que são desse tipo que ela busca, ela vai precisar então conhecer o BPMN e conhecer muito bem. Afinal, ela vai estar disputando uma vaga com pessoas que também conhecem. E aí, para ela se destacar dentre essas pessoas, ela vai precisar, né, ter esse conhecimento avançado. Então, só para finalizar, pegando esse último ponto aí, depois de tudo que a gente já colocou aí sobre necessidades, né, de conhecer o BPMN, para ensinar, para aplicar, para adaptar, não conhecer o BPMN também pode limitar a empregabilidade da pessoa. Então, trabalha com processos? Conhecer o BPMN é uma habilidade, uma competência fundamental. Conheça, mantenha-se atualizado, inclusive, porque aí senão você vai estar limitando a sua empregabilidade, perdendo a oportunidade de conseguir aí uma vaga em uma empresa que trabalhe, né, dessa maneira técnica, dessa maneira aí extremamente fundamentada, formal, né, com tudo que inclui aí o pacote da gestão de processos. Enfim, essa é a última problemática que eu tinha para trazer. Eu tenho certeza que, agora ciente de todas essas problemáticas, de todas essas questões, você tem muito mais condições de começar a fazer o seu trabalho com o BPMN de uma maneira muito mais tranquila para você e muito mais proveitosa para a empresa também, certinho? Então, eu fico por aqui nesse vídeo, mas estou sempre à disposição aqui no Questões da Qualidade. Os meus contatos estão aí, né, em todos os slides você consegue ver os meus contatos. Manda um e-mail para mim se precisar de alguma mentoria, de alguma parceria. Conecta comigo também no LinkedIn. Eu estou sempre postando coisa nova lá, inclusive os vídeos aqui do Questões da Qualidade. Quero só pedir a cada um de vocês que chegou aqui, né, até esse ponto do vídeo, que curta o vídeo, isso é bem importante para o canal. Também não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, assim todo vídeo novo aqui do Questões de Qualidade vai chegar para você aí, você vai conseguir assistir em primeira mão. Se você tiver alguma dúvida, algum ponto, também pode deixar aí nos comentários. Dito isso, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado aí de todo esse conteúdo sobre BPMN que eu trouxe. A gente vai se vendo então nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos aqui do canal, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e até mais.